Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Há um lugar em Inglaterra, no condado de Lincolnshire, onde os terrenos agrícolas se estendem ao longo do rio Nen. São planícies férteis que muito beneficiam de um rio calmo e sereno. Pelo menos durante grande parte do ano. Mas quando a maré do Mar do Norte sobe, a 6 km de distância, o rio transborda a uma velocidade tal que o Usain Bolt teria dificuldade em fugir da água. E por altura da lua cheia, a água corre tão depressa, mas tão depressa, que pode mesmo ultrapassar um cavalo a galope. Há muitos anos, em 1216, algures naquela zona, ninguém sabe exatamente onde, um rei com má fama e supostamente tão incompetente e tão mau que o seu nome ainda é preservado no folclore, em filmes, em livros e em canções infantis, teve de passar por lá para fugir aos seus inimigos. Só que teve azar. O exército do rei tentou cruzar os lamaçais do estuário durante as marés da lua cheia. O resto da história está-se mesmo a ver. Foi um salve-se quem puder e alguns homens e muitos animais não conseguiram fugir da velocidade vertiginosa das águas do rio. Provavelmente o rei até nem se importou com algumas vidas perdidas, mas importou-se e muito com a perda de algumas carroças, principalmente com aquelas que transportavam o tesouro real. Resumindo, foi há mais de 800 anos, num dia como o de hoje, que o rei João de Inglaterra, também conhecido como João Sem Terra, perdeu as joias da coroa. Literalmente. João era o filho mais novo do rei Henrique II de Inglaterra e não tinha grandes esperanças de herdar terras importantes e muito menos de subir ao trono. Mas ele tornou-se o filho favorito depois do seu pai ter acabado com a rebelião de 3 dos seus irmãos mais velhos. Ainda assim, ainda sobrava um quarto irmão, Ricardo Coração de Leão, que herdou a coroa e partiu para as cruzadas. João tentou aproveitar a oportunidade para ficar com o trono, mas não correu bem e só viria a ser rei depois do irmão morrer. Os historiadores atuais dizem que João Sem Terra até foi um administrador dedicado e um general capaz, mas também concordam que ele tinha muitas falhas e traços de personalidade de mau gosto, e até mesmo perigosos, como mesquinhez, maldade, crueldade. Ora, esses traços de personalidade e essas qualidades negativas forneceram material em abundância para os escritores da era vitoriana. E o rei João permanece até hoje como uma personagem recorrente na cultura popular ocidental, principalmente como vilão nos filmes e nas histórias de Robin dos Bosques. Mas a história de Robin dos Bosques fica para outro dia. Ainda temos de falar dos erros do rei João, que foram tantos que ele foi forçado pelos barões a assinar a Magna Carta, ficando com o seu poder limitado. Apesar do rei não ter gostado, a Magna Carta é um documento importantíssimo, é uma espécie de Constituição inglesa ou documento fundador da democracia. E também podemos falar da sua descendência, que foi tão extensa que é possível traçar, com a exceção de um, a ancestralidade de todos os presidentes dos Estados Unidos até si. Quanto ao tesouro, ninguém pode ter a certeza do que continha. Há investigadores que dizem que foi uma catástrofe à escala do Titanic. Outros simplesmente dizem que o rei terá perdido parte da sua capela e alguns ornamentos. Há, no entanto, fortes evidências circunstanciais de que João perdeu pelo menos uma coroa. É que nunca mais ninguém a viu com ela. Uma coisa é certa, muita gente continua à procura e acredita que há um grande tesouro no condado de Lincolnshire. A não ser que a história da cheia tenha sido mal contada e o tesouro tenha sido roubado por Robin dos Bosques, que gostava de roubar aos ricos para dar aos pobres.